Bem, pessoal, na última videoaula a gente definiu o que era projeto e o que é um projeto de software. E aí paramos aqui nessa parte, né? Eu vou dar sequência agora e aí a gente vai começar falando sobre ciclo de vida do projeto. Bem, se a gente relembrar o conceito do que é um projeto é um esforço temporário. Vai resultar em um produto, serviço ou resultado exclusivo. Visto que ele é um esforço temporário, ou seja, ele tem início e término, então ele tem inerente a ele um ciclo de vida. Tá? E o que é esse ciclo de vida? São fases que ocorrem ao longo desse projeto, do início até o término. Essas fases elas existem, tá? Mesmo que não sejam conhecidas pelo executor do projeto, mas elas existem. Elas estão lá, acontecendo o tempo inteiro. E o que é uma fase de um projeto? Um conjunto de atividades relacionadas logicamente. Então, quer dizer, se é um esforço, envolve atividades. E elas são relacionadas logicamente entre elas. Tá? Essa relação lógica é aquela regrinha básica, né? Que deve existir, porque como envolve um conjunto de atividades, né? Não são atividades isoladas. Você não vai aqui faz isso, faz A e faz B, né, isoladamente. Você faz um conjunto de atividades para resultar em um produto ou serviço. Então elas têm que ter uma relação lógica entre elas. Por exemplo, não tem como eu subir as paredes de uma casa antes de fazer a base daquela casa. Primeiro eu faço a base, né? Então é essa relação lógica aí. E que permitem, no caso, concluir uma ou mais entregas do projeto. Essas fases elas podem ser sequenciais, ou seja, uma fase termina, começa outra. Iterativas, ou seja, existe uma iteração entre uma fase e outra, ou sobrepostas. Na verdade, na prática, né, no dia a dia, o ciclo de vida do projeto acaba sendo um pouco das três coisas. A gente vai ver mais sobre isso. Então vamos pegar aqui essa imagem que foi representada aqui no livro do PMBOK, um ciclo de vida genérico para um projeto. Então nós temos aqui a fase de início do projeto, né, que é aquele momento inicial ali onde você está coletando as informações que são necessárias para você planejar o projeto, e você está obtendo ali autorizações, aprovações, recurso financeiro. Esse é o início do projeto. Depois você tem ali a fase de organização e preparação, que aí aqui você começa a planejar mesmo, né? Base naquelas informações que eu já obtive, começo a planejar o projeto, planejo ele, defino ali equipe, já começo ali algumas atividades. Na sequência, a execução do trabalho. Então, uma vez eu obtive informações, planejei, agora eu vou executar, né? E, por fim, o término do projeto. Essa é uma forma genérica de retratar aí o que seria, desculpa, o ciclo de vida do projeto, tá, pessoal? Porque a gente pode explorar isso de uma forma mais detalhada, cada fase dessa. Inclusive, a gente pode inserir aí subfases. Né? Bem, notem aqui que tem umas imagens aqui em forma de losango, né? E esses são os marcos. Tá? Esse é um termo da área de gerenciamento de projetos. Marco de projeto é uma entrega, né? É um conjunto de produtos ou serviços que a gente conclui ali em uma determinada fase ou etapa do projeto e a gente entrega aquilo ali.
Esse é um marco do projeto. Tá? E note que todas as fases têm marco de projeto. Isso é importante porque, mesmo que em muitos casos os projetos têm ciclos de vidas iterativos e sobrepostos, é muito importante a gente definir exatamente quando cada fase termina, ficar claro aquilo, em função, por exemplo, de possíveis mudanças que podem surgir no projeto mais à frente. Né? Vocês já vão entender bem por que disso. Mas aí, peraí, professor, o que eu entrego lá no início do projeto? Ou no planejamento? Bem, no caso, por exemplo, do início, vamos supor aqui que poderia estar incluído ali no marco do início do projeto a autorização formal do sponsor, né? Ou patrocinador do projeto, para dar início ali às atividades do projeto. E aqui no planejamento, o que eu entrego aqui? Por exemplo, a conclusão do planejamento do projeto. Às vezes o projeto é tão grande que leva ali semanas, meses para poder ser planejado. E aí a conclusão desse planejamento, que resulta em vários artefatos, cronograma, plano de gerenciamento de escopo, de risco, de custo, esse conjunto de atividades, de resultados, é o marco do planejamento. Da mesma forma, ocorre com a execução e no caso do término, vai depender muito do que está englobado no escopo do projeto. Por exemplo, vamos supor que é um projeto de desenvolvimento de um novo software. Se você combinou, se você acordou, né, com o seu cliente e o projeto vai até o momento em que eu terminei o produto e te entrego e implanto o produto, instalo o produto na sua rede, na sua infraestrutura de TI, então aquele é o marco do término do projeto. Agora, se eu acordei com o cliente que o projeto vai até a etapa em que eu implantei o software na infraestrutura de TI e treinei a equipe, então eu tenho que ter essas duas coisas concluídas aí, né, para eu ter o término do projeto. E ainda, se acordou-se com o cliente e englobado ali no projeto estava não só a implantação, treinamento, mas também o monitoramento e acompanhamento do uso do software por exemplo, 2 meses, né, após a implantação, então, para que o projeto seja concluído, essas 3 etapas têm que estar finalizadas. Né? Que aí você consideraria, então, que o projeto terminou, então teve ali o marco de término do projeto. Lógico que você pode criar ali os submarcos, né? Por exemplo, a implantação do software é um marco, o treinamento da equipe é outro marco e o monitoramento e controle lá da pós-implantação é outro marco. E aí o conjunto dos 3 marcos resultaria então no marco total da finalização do projeto. Entendido, pessoal? Bem, esses, como eu mencionei, na prática acaba que esses projetos eles nunca são exatamente sequenciais. O que seria um projeto sequencial? Um projeto que você consegue concluir 100% dessa fase, e aí só depois de concluir 100% dessa fase, você passa para a próxima. E após você concluir 100% dessa fase, você passa para a próxima. Na prática, dificilmente um projeto ocorre assim. Por quê? Porque as empresas elas são muito dinâmicas, né? Elas têm equipes envolvidas ali que você não quer funcionário seu parado, esperando. Por exemplo, você não quer que o pessoal que vai trabalhar no planejamento parado esperando o sponsor dar autorização do projeto para ele começar, né?
Então, no geral, o que ocorre na prática, a maioria das vezes, é você começar atividades de uma fase do projeto antes, digamos assim, da fase propriamente dita iniciar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o gerente do projeto já iniciou aqui o levantamento das informações, coletou requisitos, fez reuniões de trabalho, e aí, apesar de que o sponsor do projeto formalmente não autorizou ainda o início das atividades, mas o gerente do projeto ele está certo de que ele vai obter essa autorização por N fatores, que geralmente estão associados a fatores ambientais da empresa dele, que ele trabalha. E aí ele não vai ficar esperando ali, por exemplo, obter aquela autorização, sendo que ele pode já começar ali a já rascunhar alguma coisa do planejamento, já pensar na equipe, quem que ele vai alocar, onde, quais atividades, pensar no custo mais detalhado, entendeu? E aí quando ele chega aqui na etapa de planejamento, ele já elaborou boa parte disso e ele já tem aqui um ganho de tempo. A mesma coisa ocorre aqui entre o planejamento e a execução do trabalho. Uma vez que eu já planejei aqui algumas atividades iniciais, eu não preciso esperar eu concluir 100% do planejamento para eu já começar a alocar a equipe, começar a colocar o pessoal para trabalhar. Então, na prática, e aí sendo que eu tenho lá talvez 1 ou 2 funcionários parados esperando, né? Então eu vou fazer isso, eu não vou ficar esperando. Então, na prática, os projetos eles acabam sendo, as fases elas acabam sendo sobrepostas e iterativas. Vamos entender direitinho em que sentido iterativas e sobrepostas. Isso está associado a essa questão aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ó, geralmente, quando você começa ali a fase ali de grupos de processo de iniciação, né, a fase de início do projeto, geralmente, à medida que passa o tempo, você já começa a planejar, que é essa linha aqui, você já começa o planejamento, né? E aí, só que não necessariamente você terminou a iniciação do projeto. Então ele segue ali até mais ou menos ali na frente, ali, já sobrepondo ali atividades do grupo de planejamento do projeto. Ok. Da mesma forma, eu comecei aqui a planejar, automaticamente ó, as atividades de execução, ó, que são essa linha aqui, ó, elas já começam meio que pouquinho depois lá do planejamento também. Ó. Agora, em que sentido que elas seriam iterativas? Bem, isso é a sobreposição, né? Agora, em que sentido que elas seriam iterativas? No seguinte sentido, pode ocorrer de, após concluir uma fase, aqui, por exemplo, o planejamento, você pode observar que ele entra também ó, durante a execução, certo? Ele entra aqui e vai embora durante a execução. Por quê? Muitas vezes ocorre de atividades aqui que estão dentro da execução levarem a atualizações no planejamento. Tá? Por exemplo, eu estimei fazer uma atividade em 2 dias, na verdade levou 3, ou levou 1, pode acontecer também, e aí eu tenho que ir atualizando o meu planejamento. Outra coisa que pode acontecer também é o que a gente chama de mudança de escopo, né? Que durante aqui a execução do projeto ou planejamento, identifica-se necessidade de mudança de algo, de algum requisito, e aí isso leva também a atualizações aqui no planejamento e também na execução. Certo? Tá? Então, ó, e acaba que essa questão leva a um impacto, né?
que o ciclo de vida tem no projeto, que é o quê? É uma relação entre risco e custo de mudança. À medida que você está no início, indo do início ali para o término do projeto, o seu custo de mudança ele vai aumentando. Então, no início do projeto, o custo de mudança é mais baixo, né? Por quê? Vamos supor, estou lá na grupo de processo de iniciação, lá, né? Lá no início, bem no levantamento e tal. Ali eu já identifico, por exemplo, uma possível mudança. Eu alterar aquela mudança lá envolve pouca alteração, né? Então o custo de fazer isso é baixo. Agora, eu já entrei no planejamento, já fiz o planejamento todo e tal, e aí surgiu uma mudança. Opa, aí eu já vou ter que, talvez, essa mudança vai afetar vários documentos de planejamento. Beleza, já estou executando o projeto aqui. Surgiu uma mudança. E agora sim, agora essa mudança vai impactar em alterações no planejamento, alterações às vezes em atividades que já foram executadas, né? E aí com isso vai ter um impacto grande aí no custo do projeto. Percebeu? Então, à medida que ele vai avançando, o custo de mudar vai aumentando também. Com o risco acontece o contrário. O risco no início é muito alto, porque é tudo muito novo, né? Você está no início do projeto, você está levantando requisito, é novo não só para você, mas também para os usuários da empresa, tá? Ou o cliente e as partes interessadas que estão envolvidas no projeto, né? É novo para elas também. Às vezes não tanto quanto para você, claro, mas uma boa parte das vezes elas estão envolvidas em projetos, em demandas novas da empresa, então o risco é maior. À medida que você vai avançando ao longo do projeto, o risco vai diminuindo. Por quê? As coisas vão deixando de ser novas e você já vai tendo, digamos ali, uma maior segurança em tomar decisões para aquele projeto. E, inclusive, riscos vão ocorrendo, né? O que era risco deixa de ser risco, digamos assim, porque se torna um fato, né? Ou deixam de ocorrer, e com isso também vai diminuindo a quantidade de riscos. Algo que tinha, por exemplo, corria o risco de acontecer, por exemplo, lá na fase de planejamento, não corre mais esse risco porque já passamos por aquela fase. E aí o risco vai diminuindo, ou seja, é inversamente proporcional. Então esse é o impacto aí das variáveis, né, dessas duas variáveis, que é o custo de mudança versus risco ao longo do tempo de vida do projeto. Beleza? Vou encerrar aqui para não delongar muito mais esse vídeo e nos próximos vídeos eu trago mais informações aí para gente. Um abraço.